Hoje nós vamos falar sobre a passagem que eu falei lá no início. Eu acredito que foi no primeiro vídeo que eu falei que o Senhor abriu os meus olhos, me despertou sobre esse assunto, nesse texto aqui que nós vamos ler hoje, que está lá em Lucas 7, tá? Nós vamos ler primeiro para você entender a história, vamos comentar essa história para podermos prosseguir para os próximos capítulos, de modo a termos um entendimento sobre o primeiro e mais importante mandamento. Lá em Lucas 7, o título dessa passagem bíblica é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Vamos a ele. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em sua casa, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7, de 36, verso 36 até o 47, tá? É onde está essa passagem. Então vamos comentar aqui essa passagem para que você entenda. Um fariseu pediu ao Senhor, rogou-lhe, né? A palavra que está aqui na palavra é rogou-lhe, para que fosse até a sua casa, né? Só que quando Jesus chegou na casa desse fariseu, aquelas coisas que um anfitrião fazia e que era de costume na época de se fazer, né? Ele não fez a Jesus, né? Ele não ofereceu a ele água para os pés, né? Ele não cumprimentou Jesus com um beijo, né? O ósculo é um beijo. E ele não ofereceu também, que era comum naquela época, oferecer óleos para os cabelos, né? Então ele sabia de Jesus, ele conhecia a fama de Jesus como profeta e tal. E ele deveria ter recebido Jesus com as honras que comumente se recebiam uma visita em casa, mas ele não recebeu. E Jesus nem era uma visita assim, só uma visita. Jesus era uma visita especial, né? E ele, recebendo Jesus, ele não tratou Jesus da forma como comumente se tratavam as visitas. Porém, chega uma mulher que não era convidada e entra ali na casa desse fariseu, porque sabia que Jesus estava lá, e ela faz as honras que o fariseu deveria ter feito. Da maneira dela, ela faz as honras que o fariseu deveria ter feito. Então ela rega os pés de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, rega os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus próprios cabelos, né? E unge o Senhor ali, e beija os seus pés. Então tudo que o fariseu deveria ter feito, aquela mulher que nem era convidada foi e fez. Só que tinha um problema. Aquela mulher era conhecida por ser pecadora, né? Quando o fariseu pensa consigo, ele pensa assim que, nossa, se esse homem fosse profeta, ou seja, ele já estava até duvidando que Jesus era profeta, né? Ele estava dizendo que não, se esse homem fosse profeta, ele sabia quem está tocando ele, não ia deixar essa mulher tocar nele, porque ela é uma pecadora. Então a mulher era uma mulher conhecida como uma mulher pecadora. Por que ela era conhecida? Certamente o pecado dela era um pecado que todos sabiam. Era uma mulher que tinha um pecado que todo mundo via, era algo visível, era algo sabido, conhecido.
Porém, Jesus chega ao fariseu e fala com ele, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, porque Jesus percebeu o que estava acontecendo ali. E aí Jesus pega e conta para ele a situação de dois devedores, um devia 50 e outro devia 500. Jesus poderia ter contado uma historinha dizendo assim, um não devia nada e o outro devia muito. Mas Jesus contou a história, um devia 50 e o outro devia 500, né? Referindo-se exatamente àquela situação ali, porque é como se Jesus estivesse dizendo para ele, aqui, eu sei dos seus pecados e eu sei dos pecados dela. E eu sei que ela tem pecados, né, vamos dizer assim, né, ela deve mais do que você. Mas olha, você também deve. Todos devem. Por quê? Lá em Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe quem não deva nada. Todos nós devemos e todos nós não temos como pagar. E o fariseu não entendia isso. E ele apenas olhou para o pecado daquela mulher, como se ele não tivesse pecado, né? Então Jesus conta essa historinha para ele, falando, olha, um devia 50 e o outro devia 500. Só que quem era o credor perdoou a dívida de ambos, né? Quem você acha que amará mais, né, esse credor? O que devia 50 ou o que devia 500? E aí o fariseu respondeu prontamente, o que devia mais, o que devia 500. E Jesus, olhando para ele, falou, olha, julgaste bem. E aí ele compara com aquela mulher, ele fala, olha, eu cheguei aqui, você não me ofereceu água, você não me beijou, você não me ofereceu óleo. E essa mulher chegou aqui, da hora que ela chegou, ela se derramou aos meus pés, ela chorou aqui, ela regou os meus pés com as lágrimas, ela enxugou com seus cabelos, não cessa de me beijar os pés, ela me ungiu. E você não fez nada disso, né? É como Jesus estava dizendo isso, você não fez nada disso para me receber. E ela chegou aqui e fez tudo isso. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse verso aqui no final, olha. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Observe esse versículo. Porque aqui o Senhor está dizendo que aquele que é pouco perdoado, né, aquele que tem uma dívida menor, ele ama menos. E é aqui o ponto que eu queria chegar. Porque às vezes, porque nós temos pecados que muitas vezes não são pecados aparentes, nós não somos uma pessoa que é apontada na rua, nossa, aquela pessoa lá, você viu, na verdade ela é assim, assim, assim. Então nós às vezes somos pessoas que não somos pessoas apontadas na rua por pecados, né? A gente não tem uma fama de pecador, de pecadora, como algumas pessoas têm, né? Então, Jesus conhecia os pecados, tanto da pecadora, que ungiu os seus pés, quanto do fariseu. Mas o fariseu, no momento ali que ele julgou a pecadora, ele julgou como se ele não devesse absolutamente nada, sendo que na verdade ele soube receber a visita de Jesus na casa dele. Ele não recebeu Jesus com as honras que ele deveria, né? Então só nisso aí ele já estava falhando, né? E muitas vezes nós entendemos como se nós não devêssemos nada. Só que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na verdade, todos nós somos pecadores, né? Como eu falei, Jesus não contou uma história dizendo um não devia nada e o outro devia muito. Não, todos devemos. Então, precisamos entender e olhar para nós mesmos e percebermos o nosso pecado, para percebermos que fomos perdoados e assim amar o Senhor, né? Porque a gente não merece e o Senhor mesmo assim nos perdoa e nos ama. Só que ao invés disso, muitas vezes, nós que não enxergamos o nosso pecado, né? Porque perceba a situação, ele na verdade não estava enxergando o pecado dele, não era nem que ele devia pouco, ele não estava nem achando assim, eu devo pouco, ela deve muito, né? Ele não estava sequer enxergando o pecado dele, achando como se ele fosse bonzinho o suficiente para ser merecedor da graça de Deus, do amor de Deus. Quando na verdade ninguém é. Graças a Deus, ele vê o coração, e ele viu ali no coração daquela mulher um coração arrependido, e por isso ele perdoou os pecados dela, né? Disse, perdoados são os seus pecados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Então, Jesus relaciona aqui
a intensidade do amor, o perdão da dívida com o perdão dos pecados e a intensidade do amor quando a gente é perdoado de muitos pecados. Aquela mulher aproveitou a oportunidade que ela viu ali de estar aos pés de Jesus e correu para os pés de Jesus e se derramou diante dele, né? Enquanto o fariseu desperdiçou a chance que ele tinha, a oportunidade que ele teve de receber o Senhor com honras, de demonstrar o amor dele por Jesus. Nós demonstramos o nosso amor por Deus quando nós, arrependidos, corremos para os pés de Jesus. Agora, como nós vamos nos arrepender se a gente não consegue enxergar o nosso próprio pecado? Quando a gente não sente o nosso pecado, quando a gente não percebe que a gente também deve. E o que podemos fazer então para enxergarmos os nossos pecados? Porque o que acontece? O pecado, ele cega, né? Ele faz com que a gente tenha dificuldade de enxergar. Então, aí está um problema. O que nós devemos fazer então? Devemos correr para os pés de Jesus e devemos perguntá-lo: Senhor, tem alguma coisa que eu estou falhando? Tem algo que eu estou fazendo que não está te agradando? Ou tem algo que eu estou deixando de fazer que era para eu fazer para poder te agradar, para poder cumprir, né, para poder obedecer ao Senhor? Então, amar a Deus também é perguntá-lo, ter a coragem de perguntá-lo: Senhor, me fala onde eu estou errando, eu quero consertar porque eu te amo. Aquela mulher demonstrou amor ao Senhor. Ela amou mais porque ela devia mais, mas ela não parou só nisso. Ela quis e ela foi lá, ela agiu, ela demonstrou o amor dela a Jesus. Enquanto o fariseu, ele não percebeu o pecado dele, ele não correu aos pés de Jesus, ele não fez as honras que ele deveria fazer, e Jesus teve que confrontá-lo para que ele pudesse perceber, né? E dizer ali a ele: sim, eu sei que ela é uma pecadora, mas eu perdoo os pecados dela. Ela está arrependida, ela está aqui aos meus pés, fazendo o que você, né, que tem uma dívida menor, não fez. Pai, eu oro por essa pessoa que está me assistindo. Peço, Senhor, que ela tenha coragem de pedir ao Senhor para que mostre os pecados dela, que mais do que ver os erros e os pecados dos outros, ela possa enxergar os seus próprios pecados. Confronte-a, Senhor, mostre a ela os pecados dela e que ela possa se voltar ao Senhor, se derramar aos seus pés, se arrepender e te amar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre o cristão que não sente o seu pecado. Acompanhe a foto ao lado para você saber onde nós estamos no nosso livro. Se você ainda não assistiu os capítulos anteriores, aqui embaixo está o link da playlist para você acompanhar desde o início do livro. E se você também quiser conhecer o livro, clica no link aqui embaixo que eu vou deixar para vocês. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe essa playlist com seus amigos.